2 de abril de 2020. Visão do tremendo choque e confusão na terra, no dia seguinte, depois que o arrebatamento da igreja acontece. Well, blessed people, the Lord Jehovah Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová spoke with me extensively this past night. falou extensivamente comigo nesta noite passada. It was a very long conversation that Jehovah had with me this past night. Foi uma conversa muito longa que Jeová teve comigo nesta noite passada. And in that conversation, the Lord God Almighty E naquela conversa, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, He took me all over the world, Ele me levou por todo o mundo and I saw all over the world people in utter shock. e eu vi em todo o mundo pessoas em choque total. Big shock and terrified, and there was confusion. Em grande choque, aterrorizadas, e havia confusão. A big confusion hit the earth. Uma grande confusão atingiu a terra. The entire earth was in big confusion, A terra inteira estava em grande confusão and people were in groups and groups and groups who are saying, e as pessoas estavam em grupos e grupos e grupos e eles estavam dizendo: hey, guys, the rapture has happened. Hey, gente, o arrebatamento aconteceu. Guys, the rapture has happened. Hi, guys, the rapture has happened. Gente, o arrebatamento aconteceu. Ai, gente, o arrebatamento aconteceu. They were saying, the rapture has finally happened. Eh? Eles estavam dizendo: o arrebatamento finalmente aconteceu, hein? So that thing was true. So the Bible was right. Então aquela coisa era verdade? Então a Bíblia estava certa? It is a day on which people now reckon that the Bible was true. Este é o dia quando as pessoas vão reconhecer que a Bíblia era a verdade. The Bible was right, and the Christians were right. A Bíblia estava certa e os cristãos estavam certos. So there was a lot of confusion. He took me even close to some men. There was a group of men also. Então havia muita confusão e ele me levou até perto de um grupo de homens. Havia um grupo de homens também. But it was all over the world. People were meeting. They were gathering in groups. Mas foi em todo o mundo, as pessoas estavam se encontrando, eles estavam se reunindo em grupos. There was big confusion. Havia grande confusão, There was fear and terror. havia medo e terror. They were consumed and perplexed in great fear and shock. Eles estavam consumidos e perplexos em grande medo e choque. And they were talking. So the Lord took me to some of them to listen to what they were saying. E eles estavam conversando. Então o Senhor me levou até alguns deles para ouvir o que eles estavam dizendo. And they were saying, so guys, the rapture has happened. E eles estavam dizendo: então, gente, o arrebatamento aconteceu? The rapture has happened. Why? The rapture has happened. O arrebatamento aconteceu? Ai, então o arrebatamento aconteceu? So this thing was true. So the Bible is true. Então esta coisa era verdade? Então a Bíblia é verdade? He took me all over the world to show me people in serious perplexity and confusion. Ele me levou por todo o mundo para ver as pessoas em total perplexidade e confusão. So when the rapture takes place, the earth will never ever be the same again. Então, quando o arrebatamento acontecer, a terra nunca mais será a mesma novamente. There will be a state of perplexity and confusion and shock. Haverá um estado de perplexidade e confusão e choque. And all people will be standing in groups all over the world in great terror and fear. E todas as pessoas estarão lá em grupos em todo o mundo, em grande terror e medo, Afraid of what is coming to the earth. com medo daquilo que está vindo à terra, Afraid that they have lost some of their loved ones, have gone up.
com medo porque eles haviam perdido alguns dos seus amados que tinham subido. Only the clothes remained, Somente as roupas ficaram. and there were clothes with watches and what? E haviam roupas com relógios e outras coisas. Those who were wearing hats, clothes and hats remained there. Aqueles que usavam chapéus, as suas roupas e os seus chapéus ficaram lá. Clothes and shoes and socks, what? As roupas e os sapatos e as meias e tudo. Their clothes remained at the hip when the rapture took place. As roupas deles ficaram como que amontoadas quando o arrebatamento aconteceu. And their watches dropped down there. E os relógios deles caíram lá. Everything of the earth remained. They left on their own. Tudo que era da terra ficou. Eles partiram sem nada. They left as they came to the earth. Eles partiram como eles vieram à terra. The way they came to the earth is how they left. A forma como eles tinham vindo à terra foi como eles partiram. And so the Lord has repeated. Então o Senhor tem repetido. He has repeated an escalation of this warning that the rapture will take place. Ele tem repetido uma intensificação deste alerta de que o arrebatamento vai acontecer. That means heaven is entirely now ready for the coming of the Messiah. Isto significa que agora o céu está totalmente pronto para a vinda do Messias. And those who are wise, let them prepare. Que aqueles que são sábios, que se preparem. You can see the situation globally. Você pode ver a situação globalmente. So this coronavirus is a very, very serious warning. Então, este coronavírus é um seríssimo alerta And sign to the generation. e sinal para esta geração. And you can see the manner in which the coronavirus is going. More than 10,000 deaths in Spain alone. E você pode ver como que este coronavírus está indo, mais de 10.000 mortes somente na Espanha. Italy, more than 10,000. A Itália, mais de 10.000. In Israel, the Minister for Health has now contracted the virus. Em Israel, o ministro da Saúde agora contraiu o vírus. And all the people he has been meeting have also run into quarantine. E todas as pessoas com quem ele tem se encontrado agora entraram em quarentena. And it's such a situation in the UK, the Prime Minister, E é uma situação tal no Reino Unido, o primeiro-ministro. and all this happening globally. E tudo isso está acontecendo globalmente. Nobody can ignore this sign. Ninguém pode ignorar este sinal. No one can ignore this hour. Ninguém pode ignorar esta hora. And the Lord has finally rubbished all the human advancement. E o Senhor finalmente descartou todos os avanços humanos, Human technology, human science, tecnologia humana, ciência humana, postmodernism, human development. pós-modernismo, desenvolvimentos humanos. And now you can see that man is at the mercy of God. E agora você pode ver que o homem está sob a misericórdia de Deus. Again, this past night, the Lord took me all over the world and He showed me people. Novamente, nesta noite passada, o Senhor me levou por todo o mundo e eu vi pessoas Gathering in groups. That must have been day one. e reunidos em grupos. Este deve ter sido o primeiro dia. Maybe it looks like the first day after the rapture when people woke up the next morning. Parecia ser o primeiro dia depois do arrebatamento, quando as pessoas acordaram na manhã seguinte. And people were in groups and groups all over the earth E as pessoas estavam em grupos e grupos em toda a terra, in serious terror and confusion, afraid of what's coming to the earth. em sério terror e confusão, com medo do que estava vindo à terra. And they were saying, oh guys, the rapture has finally happened. E eles estavam dizendo: "Ei, gente, o arrebatamento finalmente aconteceu?" So the rapture has happened. So the Bible was true. Então o arrebatamento aconteceu. Então a Bíblia era a verdade. Wow. So the Bible was right. Uau! Então a Bíblia estava certa. And there was a serious confusion. E havia uma séria confusão. And the Christians were afraid. They were running and hiding. E os cristãos estavam com medo, eles estavam correndo e se escondendo. And weeping and rolling in the soil. E chorando e rolando no chão.
the Christians that had remained, Os cristãos que tinham ficado, the ones that refused to listen to the message of the mightiest prophets of the Lord, aqueles que tinham se recusado a ouvir a mensagem dos poderosos profetas do Senhor, the ones that blackmailed the two prophets of Yahweh, aqueles que caluniaram os 2 profetas de Yahweh, ridiculed and mocked them, ridicularizaram e zombaram deles, and defamed them and slandered them, e os difamaram e os caluniaram, the ones that were hell-bent, aqueles que se inclinaram para o inferno, used by the devil to frustrate the mission of God to prepare the nation. usados pelo diabo para frustrar a missão de Deus de preparar as nações. All the Christians that never listened, they hid away from the people. Todos os cristãos que nunca ouviram, eles se esconderam das pessoas. They were rolling on the soil and crying and gnashing their teeth. Eles estavam rolando no chão e chorando e rangendo os seus dentes, Because they knew that their friends had left. porque eles sabiam que os seus amigos tinham partido. Those who were holy, who were in the ministry of repentance and holiness. Aqueles que eram santos, que estavam no ministério de arrependimento e santidade, Who had stuck to the instruction of righteousness, holiness. que se apegaram à mensagem de justiça, santidade, And to walk in righteousness and to reject sin. e andar em justiça, e rejeitar o pecado, And to have a repentant heart. e que têm um coração arrependido. The ones that were rebuked by these two prophets and they accepted the rebuke. Aqueles que foram repreendidos por estes 2 profetas, e eles aceitaram a repreensão. And they made correction. They made amends. E eles fizeram correções, e eles fizeram consertos. And they rectified their standing with God. E eles retificaram as suas posições com Deus, To be in right standing with God. Right standing with Jehovah. para estar em retidão com Deus, estando retos diante de Jeová. The Christians were ashamed. They ran away. Os cristãos que foram envergonhados, eles fugiram. They were hiding and crying and weeping, Eles estavam se escondendo e gritando e chorando, refusing to eat, rolling down on the soil. se recusando a comer, rolando no chão. The Messiah is coming. O Messias está vindo. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Prepare ye the way of the Lord. Preparai o caminho do Senhor. This is a tremendous time. The Messiah is coming. Este é um tempo tremendo. O Messias está vindo. I call down the cloud of God Almighty. Eu chamei a nuvem do Deus Todo-Poderoso para descer. And Jehovah Yahweh, the ancient God of Israel himself, came to me. E Jeová Yahweh, o Deus antigo de Israel, ele mesmo veio até mim. In the eyes and seeing of all people, there were international people under that tent. Diante dos olhos e da vista de todas as pessoas, haviam pessoas internacionais debaixo daquela tenda. There were people from Nigeria, there were people from the US, Haviam pessoas da Nigéria, haviam pessoas dos Estados Unidos, there were people from Finland, there were people from Germany, haviam pessoas da Finlândia, haviam pessoas da Alemanha, there were people from Australia, from all over the world, Uganda, Tanzania. haviam pessoas da Austrália, de todo o mundo, Uganda, Tanzânia. They were under that tent in Kisumu. Eles estavam debaixo daquela tenda em Kisumu. They saw the cloud of God come. We danced in the same rain. Eles viram a nuvem de Deus vir. Nós dançamos na mesma chuva. That rained only around the tent. E choveu somente ao redor da tenda. I have seen the lowering of the stairs of heaven at my command. Eu vi a escada do céu descer ao meu comando. The cloud of God, the white pillar has come from heaven A nuvem de Deus, a coluna branca, veio do céu and connected me, identified these two prophets to the nations of the earth. e conectou comigo, identificou estes 2 profetas para as nações da terra. Even split into two Até mesmo dividiu-se em 2, to prove to you that one of them is in the spiritual body right there.
para provar para vocês que um deles está em um corpo espiritual bem ali. The cripples have walked in their largest numbers. Os aleijados andaram em grandes números. I have shut down the earth with the coronavirus. Eu fechei a terra com o coronavírus. And now I've seen people twice, yesterday and today. E agora eu vi pessoas 2 vezes, ontem e hoje, In perplexity and shock and fear and terror. em perplexidade e em choque, em medo e em terror, Saying that Jesus has come, the rapture has happened. dizendo: Jesus veio, o arrebatamento aconteceu. And in the Bible it says, E na Bíblia ele disse, well, the reason he spoke to the king, e a razão ele falou para o rei. and he said, the reason the Lord has shown you the dream twice E ele disse, a razão pela qual o Senhor te mostrou o sonho 2 vezes, in 2 forms em 2 formas, is that heaven has decided that this event must now take place. é que o céu já decidiu que este evento agora tem que acontecer. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Make sure you are holy. Tenha certeza de que você é santo. Prepare the way, the anointed way, Prepare o caminho ungido, the holy way of the Lord in your heart. o santo caminho do Senhor em seus corações. To the Shalom. Obrigado, Shalom.